Boa tarde, hoje é quarta-feira, 16 de novembro. O Senado Notícias está no ar. Daqui a pouco, às 2 horas, a Comissão de Educação volta a discutir projeto que regulamenta a educação domiciliar, também chamada de homeschooling, na rede pública. A reunião de hoje faz parte de um ciclo de audiências públicas sobre o assunto. A audiência pública faz parte do ciclo de debates sobre a educação domiciliar. A primeira audiência, já realizada, debateu a educação domiciliar e o direito à educação. Este será o segundo debate do ciclo. Serão discutidos os impactos da regulamentação da educação domiciliar no ensino público. A próxima audiência vai debater os impactos da regulamentação da educação domiciliar no ensino privado. A quarta audiência pública vai tratar das relações da educação domiciliar com o Plano Nacional de Educação e também discutir casos de regulamentação da prática pelo mundo. A quinta audiência vai analisar as relações da educação domiciliar com a Base Nacional Curricular Comum e a formação dos professores. O último debate vai tratar dos impactos da educação domiciliar nas políticas públicas de combate à desigualdade social e combate à violência contra crianças. O debate será realizado de forma remota. Entre os convidados estão pesquisadores sobre homeschooling e representantes da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, do Grupo Todos pela Educação, da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação e de famílias que praticam a educação domiciliar. A equipe de transição do novo governo deverá trazer ao Congresso, na tarde desta quarta-feira, o anteprojeto da PEC da transição, que deverá retirar do teto de gastos cerca de 175 bilhões de reais para bancar prioridades do novo governo, como a continuidade do pagamento do Auxílio Brasil de R$ 600. Pela manhã, o coordenador da equipe de transição, Geraldo Alckmin, disse que espera que a proposta seja bem recebida pelo Congresso e falou da necessidade de ter dinheiro no orçamento para várias outras ações de governo. A marca foi a responsabilidade fiscal. Não vai ser governo gastador. Agora, você precisa ter o mínimo para poder, de um lado, garantir a rede de proteção social, ainda mais nesse momento de crise, socioeconômica, e, de outro lado, o funcionamento do Estado. Você não pode parar a obra. Não tem recurso sequer previsto no orçamento para o ano que vem para poder dar continuidade às obras. Não há nada mais caro do que a obra parada. E também ter o mínimo para investimento, porque isso vai ser importante na retomada do crescimento econômico. Então, são coisas, a questão da ancoragem fiscal, ela vai ser debatida com mais calma, não é nesse momento. A equipe de transição do governo está sendo organizada em 31 grupos técnicos que vão debater temas como agricultura, assistência social, cultura, economia, educação, saúde. Os líderes de cada grupo vêm sendo anunciados pelo vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, e hoje a presidente do PT, a ex-senadora Gleisi Hoffmann, disse que será formado um grupo de parlamentares para acompanhar cada grupo. Os nomes desses parlamentares, segundo Gleisi, devem ser anunciados amanhã. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e outros senadores participam da COP27, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que se realiza em Sharm el-Sheikh, no Egito. O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva também foi ao evento. Em entrevista a um podcast, o presidente do Senado expressou expectativa de que o novo governo enfrente temas sensíveis para uma boa gestão do meio ambiente e que, nesse sentido, poderá contar com o apoio do Legislativo. É importante que o governo se pronuncie a respeito de temas como licenciamento ambiental, como regularização fundiária, como projeto de agrotóxicos, como projeto de mineração em terra indígena, quais são os pontos que são a favor, quais são os pontos que são totalmente contra. Na nossa parte no Congresso Nacional, nós queremos ter alinhamento. Segundo Rodrigo Pacheco, com o Brasil fazendo o dever de casa, a tendência é que acordos em andamento sejam destravados
investimentos externos retornem e o país regresse aos trilhos do desenvolvimento sustentável. A partir do momento que nós combatermos de forma eficiente o desmatamento ilegal na Amazônia, nós vamos ter ratificado o acordo União Europeia-Mercosul, nós vamos ter as compensações financeiras devidas, que já foram acordadas na ordem de 100 bilhões de dólares por ano para os países em desenvolvimento, nós teremos investimento no Fundo Amazônia, pela Noruega e pela Alemanha, que faziam no passado e deixaram de fazer, e evidentemente organizações, empresas, corporações internacionais que vão querer investir no Brasil a partir do momento que o país consiga conciliar equilíbrio fiscal com consciência ambiental. E aí nós vamos ter um grande desenvolvimento no país. Mesmo habilitados e em dia com a Justiça Eleitoral, cerca de 4 milhões de brasileiros não puderam votar na última eleição. São trabalhadores itinerantes que estavam ausentes dos domicílios e não poderiam prever onde estariam no dia da votação. Um projeto no Senado prevê uma opção para garantir o exercício do direito de voto a esses eleitores. Eles passam o ano inteiro percorrendo os milhares de quilômetros das estradas brasileiras. Ficar parado não é opção. Onde tem carga para transportar, tem trabalho e renda. O contingente de caminhoneiros ultrapassa 3,5 milhões de profissionais. Somem-se a esses pelo menos mais 1 milhão de pilotos, comissárias e comissários de aeronaves e, mesmo em quantidade menor, tripulantes de navios. Se pudessem antecipar onde estariam em 2 ou 30 de outubro passado, poderiam ter se cadastrado para votar onde estivessem. Mas o dia a dia da profissão não lhes deu essa chance. Nós podemos hoje a pessoa se cadastrar para votar em tal lugar. O caminhoneiro não sabe aonde vai estar no dia da eleição. Só Deus sabe. A mesma coisa acontece com tripulação de aviões e de navios também. Então, são pessoas que ficam condicionadas a não poder votar. E ainda tem militares que são destinados para a segurança nos dias das eleições também que não podem votar. Então, nosso projeto alberga justamente isso daí. Nada menos que 32 milhões de eleitores deixaram de votar no segundo turno. Cerca de 20% dos habilitados. Isso mostra que os potenciais beneficiados com o projeto do senador Guaraci Silveira representam um contingente nada desprezível. De acordo com a proposta, os votos em trânsito das categorias profissionais seriam recolhidos em separado nas sessões em que se apresentassem e registrados nos respectivos boletins de urnas. Na eleição passada, os nomes dos eleitores em trânsito previamente registrados foram inseridos no dia em que os equipamentos foram lacrados. Mas o senador não vê esse procedimento como um obstáculo, e sim mais um desafio que o avanço da tecnologia e a justiça eleitoral podem superar. Temos tecnologia suficiente para criar o voto em trânsito para esses profissionais. É claro que a tecnologia teria que ser desenvolvida, aprimorada para atender a milhares de pessoas. Então, a justiça eleitoral tem por premissa facilitar o exercício do voto a todos os brasileiros. Então, o projeto amplia e assegura esse direito, por isso eu sou favorável e espero que vá para frente no Congresso Nacional. Entre motoristas, aeronautas, tripulações de navios, de aviões militares, talvez chegue a 4, 5 milhões. Isso daí tem 15 estados do Brasil que tem menos votos que esse pessoal que nós citamos. Um projeto em tramitação no Senado Federal propõe legislação unificada para os conselhos tutelares. O objetivo é dar mais autonomia ao trabalho das instituições e dos profissionais que atuam na área. O texto do senador Humberto Costa vai ser distribuído às comissões. Os conselhos tutelares foram criados em 1990 com a publicação do Estatuto da Criança e do Adolescente para desempenhar uma função estratégica, zelar pelos direitos da criança e do adolescente. Entre suas atribuições está a de atender crianças e adolescentes com direitos ameaçados ou violados e encaminhar os casos à Justiça. O projeto do Senado cria parâmetros institucionais mínimos que devem ser cumpridos pelo Executivo, Legislativo e membros dos conselhos tutelares. Esses conselheiros fazem um trabalho extraordinário de proteção aos direitos das crianças e adolescentes, combatem o assédio moral, o assédio sexual às crianças, os abusos,
têm uma representatividade social porque são eleitos diretamente e nada mais justo que haja um estatuto que defina as condições desse trabalho, não é, as qualificações exigidas para ele e que possam representar e que possa representar também um reconhecimento da sociedade à importância desse trabalho. Esse procurador explicou que existe uma distorção sobre a função dos conselhos tutelares. Segundo ele, o projeto vai trazer clareza em relação ao papel dessas instituições, além de conferir identidade nacional e unidade de atuação a esses órgãos. O Conselho Tutelar é uma instituição de Estado, né, lato sensu, né, é uma instituição que ela tem um histórico, né, de atuação na defesa da criança e adolescente e ela não pode ficar à mercê, né, eventualmente de alguma intercorrência em âmbito municipal, ali algum problema de interferência política, alguma questão de perseguição ideológica, especialmente quando o Conselho Tutelar passa a cumprir o seu papel primordial, que é justamente o quê? Cobrar junto ao poder público a implementação de políticas públicas em prol da criança. Entre outros pontos, o texto determina melhor definição sobre autonomia, direitos, deveres e competências dos conselhos, regulação do número de conselhos tutelares por meio dos critérios de população, extensão territorial e também da incidência e prevalência das violações de direitos humanos. Atenção especial às crianças e adolescentes de comunidades indígenas, quilombolas, ciganos e outras minorias étnicas, escolha dos conselheiros tutelares por meio do voto direto e facultativo entre os eleitores do município ou do Distrito Federal. No que se refere à maior autonomia aos órgãos e seus colegiados, Murilo explicou que a proposta prevê um controle externo do Conselho Tutelar que não seja vinculado ao município e ressaltou que o conselheiro não poderá receber sanção por sua atuação. Então, a proposta da lei orgânica ela vem nessa linha de corrigir essas distorções, de fortalecer a instituição Conselho Tutelar, de fazer com que os conselheiros eles passem a ter mecanismos de controle externo que sejam justos, que sejam idôneos, né, que sejam não tenham influência política, né, na sua movimentação. Quer dizer, em outras palavras, o conselheiro que pisar na bola, o conselheiro que praticar algum desvio funcional tem que ser responsabilizado, mas porque ele praticou desvio funcional. E não aquele que fez o que deveria fazer, da forma como deveria fazer, mas porque alguém não gostou, alguém que se sentiu incomodado por aquilo, vai querer perseguir agora aquele conselheiro que cumpriu o seu papel corretamente. É o que a gente vê, infelizmente, acontecer em muitos casos. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigado pela companhia e até a próxima.